Eu escolhi aqui um tema para tratar, é algo absolutamente da minha cabeça. Essa ação de reintegração de posse ante o direito de propriedade e os fins sociais da propriedade. É interessante saber por que surgiu esta ideia deste tema, exatamente com referência a um pouco de processo, que se fala de ação possessória, e quando nós falamos de direito de propriedade e fins sociais da propriedade, nós colocamos a lei civil e colocamos a Carta Magna e a Constituição Federal. A verdade é que durante esse meu período de advocacia, que vai para agora, para o próximo ano, há 50 anos de advocacia feita 24 horas por dia, eu venho acompanhando e seguindo dentro do meu escritório em especial matérias referentes à possessória e participei já de algumas e bastantes possessórias, pequenas, grandes, e sempre tentando querer analisar aquilo que ocorre na ação possessória, os efeitos de uma ação possessória. Direito de propriedade de um, a discussão da posse do outro. E eu começo pensando, já indo assim para há muitos anos atrás, eu fazia uma parte jurídica, eu dava um assessoramento jurídico à Câmara Municipal de São Paulo, especialmente a um gabinete de um vereador, que já não é mais vereador, já desistiu, não pretendeu mais continuar, que era o Chico Itaker, ilustre Chico Itaker. E em determinado momento da minha carreira de assessor jurídico lá da Câmara Municipal de São Paulo, dentro desse gabinete, um dia fui solicitado, eu falei, nós estamos com um problema aqui, há uma reivindicação de um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, de uma região ali dentro da Brasilândia, aqui em São Paulo, bairro enorme de São Paulo, e que havia uma ação de reintegração de posse, e já existem uma série de famílias nesta área, e haveria a necessidade de se examinar alguma solução para que, porque parece que já existe até uma liminar, há uma possibilidade de desocupação. Eu, atendendo a solicitação, fui conhecer esta tal ocupação. E me impressionou. Pessoas humildes, muito humildes, barracos, naquela ocasião, barracos, madeira, acho que de alguma coisa de papelão. E fui muito bem recebido. E qual seria a ideia? Começamos a verificar os aspectos processuais e começamos a encontrar muitos entraves. E naquela oportunidade, tivemos a oportunidade de manter contato com o advogado que movia a ação de reintegração, e naquela ocasião foi possível manter contatos e reuniões com os proprietários da tal área, e naquela oportunidade acabamos realizando um acordo. Os ocupantes, que estavam os esbulhadores, entre aspas, né? Eles aceitaram a possibilidade de comprar a área. Havia umas associações de moradores lá que se reuniram, eles se cotizaram e pagavam mensalmente uma contribuição e acabaram comprando a área, e nós solucionamos uma reintegração de posse, que hoje se transformou dentro ali da Brasilândia, até chama-se Vila Nova Esperança. Essa Nova Esperança foi até dado assim na ocasião, que havia uma esperança de eles terem uma moradia, e hoje
um bairro já organizado, os barracos que eram de madeira hoje já são de alvenaria, ruas, hoje tem luz, Sabesp já colocou água. Eu, há pouco tempo, sempre alguém me procura no meu escritório, reconhecido pelo nosso trabalho, e solucionamos um problema. Mas não tivemos uma solução jurídica, nós não tivemos uma solução em que havia... E a partir daí eu participei de outras reintegrações grandes. Uma delas, patrocinei uma desocupação de uma área aqui na Raposo Tavares, da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Getúlio me contrata para fazer uma desocupação de uma área muito grande que eles têm no início da Raposo Tavares, e que tinha também, houve uma invasão, vamos falar 100 barracos, mais ou menos. E nessa reintegração eu movi a ação, nós preparamos tudo junto com a Polícia Militar, e eu acompanhei, inclusive, pessoalmente, essa desocupação. Isso faz alguns anos atrás, com toda aquela força policial, com força de cavalaria, com máquinas, derrubado dos... dentro da minha maneira de pensar e na minha maneira de advogado, resolvi o problema do cliente, mas internamente não tinha resolvido, porque eu assisti pessoalmente aquilo que foi, e aquilo realmente me marcou muito com referência à questão desta reintegração que foi feita. Os anos passaram, e quando foi agora neste ano, e que é de conhecimento geral, surgiu, a imprensa divulga até hoje. Muitos já escreveram a respeito do assunto, certo? Ocorreu na cidade de São José dos Campos uma reintegração gigantesca, que foi denominada a reintegração do caso do Pinheirinho de São José dos Campos. Muito divulgado, todo mundo tomou conhecimento, e é exatamente nesse momento em que eu comecei realmente nós temos que ter algumas soluções, temos que encontrar dentro da lei, dentro do judiciário, dentro do bom senso, algumas soluções para situações dessa, que, aliás, estão acontecendo de uma forma muito grande nesse nosso Brasil, especialmente pela falta de moradia. É o problema do campo, é o problema da moradia, isso está acontecendo, são todas as cidades. Eu tenho feito palestra já sobre esse tema em algumas cidades aqui do interior, e já houve assim um interesse muito grande, porque até cidades já menores daqui do interior de São Paulo, já com problemas de ocupações de áreas, problema da moradia. Quando surgiu esse problema, essa reintegração, muitos escreveram, e eu praticamente me inspirei muito num artigo que foi escrito pelo José Osório de Azevedo Júnior, que é um desembargador aposentado, é membro lá do Instituto dos Advogados de São Paulo, e que escreveu um artigo na revista aqui, a revista do Instituto dos Advogados, e que depois, no final daquilo, eu vou até, se me der tempo e tiver possibilidade, eu vou até querer ler alguns trechos desse artigo do ilustre José Osório. Mas tem algo que ele coloca dentro desse artigo, que é assim: a execução francamente contrária ao rumo em que se desenvolvem a legislação, os julgados e a ciência do direito. Esse é o tema, esse é o tópico, porque realmente, e é exatamente no desenvolvimento daquilo que eu vou falar para vocês hoje aqui, é exatamente que realmente o que ocorreu com referência a essa reintegração
está totalmente tudo aquilo, a decisão, apartado, como diz ele, dos rumos da legislação, dos julgados e da ciência do direito. Essa foi uma reintegração que foi movida em 2004. É uma área de vários alqueires, de propriedade da massa falida da Seleta, cujo proprietário é de todo conhecimento daquele mega investidor Nagy Narras. São alguns alqueires de terras. Essa falência já é de muitos anos. E eles têm esta área que estava absolutamente vazia, na ocasião uma área perto, dentro quase da cidade de São José dos Campos, mas uma área rural desocupada. Em 2004, começa a haver uma ocupação. Problema de moradia, aquela área desocupada, e começa então a ser invadida por pessoas necessitadas e começa então a construção. É movida uma ação de reintegração de posse na 18ª Vara de Cível aqui de São Paulo, e é concedida uma liminar em 2005. Aí o problema é como as coisas demoram no judiciário, né? Em 2005 é dada uma liminar e segue uma precatória para a cidade de São José dos Campos. Nesta altura, a área já estava com um número enorme de pessoas que ocupavam. Aí começa as associações de moradores, políticos da região, todo mundo começa a interferir, começa então todo tipo de recursos possíveis e imaginários para poder entravar essa reintegração, que já estava com uma liminar concedida. Chegou, inclusive, a mandado de segurança. O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal, o assunto chegou através de recursos especiais junto ao Superior Tribunal de Justiça. A matéria foi discutida, foi debatida, mas faltou a toda essa discussão e no andar das coisas, vocês vão notar como não se aplicou, como se não se aprofundou. Não tem uma resposta daqueles advogados que trabalharam em favor dos, abre aspas, esbulhadores, e realmente não exploraram a matéria, não se aprofundaram, que é algo que nós, os senhores advogados, é uma obrigação todas as vezes que tem uma causa, alguma coisa, tem que se aprofundar e procurar a legislação, procurar os julgados, procurar estudar a ciência do direito para que haja uma solução. Infelizmente, nada disso foi feito. E numa época, no momento em que nós já estávamos lá com 1.600 famílias, mais ou menos 5.000 pessoas, a ordem foi cumprida, porque a juíza lá da 6ª Vara Cível de São José dos Campos determinou, em julho de 2011, o cumprimento da liminar. Neste período que vai de julho até janeiro, houve toda uma programação junto à Polícia Militar, junto às autoridades, e quando chega no dia 22 de janeiro de 2012, agora neste ano, num domingo, a partir das 6 horas da manhã,
E aí, alguma coisa foi analisada, parece que a juíza que determinou, que nem Pôncio Pilatos, lavou a mão, chegou ao conhecimento do secretário, ouve-se falar que chegou ao conhecimento do secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo sobre, olha, são 1.600 famílias, são 5.000 pessoas. O secretário da Segurança procura o governador do Estado. Eu não sei se isso tudo que eu estou fazendo é teatro, mas acontece porque surgiu uma frase que ficou famosa, que até foi objeto do artigo do José Osório. O governador toma conhecimento e a frase dele é: decisão judicial não se discute, cumpre-se. E a reintegração é feita. Uma catástrofe. Existem fotografias aéreas de conhecimento de todos, saiu, a televisão deu, fotografias aéreas feitas especialmente pela Polícia Militar de São Paulo, a área antes e a área depois. 6 horas da manhã foi aquela catástrofe, aconteceu de tudo, até estupro. A Polícia Militar de São Paulo foi acusada até de estupro. Bater em criança, bater em velho, foi uma tragédia total. Repercussão, para falar, repercussão mundial a respeito desse caso. E a coisa foi feita. Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Vamos falar agora do direito. Aonde que está o direito daqueles que propuseram, que entraram com a reintegração de posse? Basicamente, o direito está no artigo 5º, número 22 da Constituição Federal. É garantido o direito de propriedade. Mas não fica aí. Vamos para o Código Civil. O Código Civil dá cobertura. O proprietário tem a faculdade, é o artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Está aí. Olha aqui. Aqui dá a cobertura. A cobertura é exata para que o instrumento processual, que é a ação possessória, possa proceder à desocupação. Artigo 1228 do Código Civil. Coberto pela Constituição, é garantido o direito de propriedade. O tema, para quem defende, coloca que a propriedade é, na verdade, um dos maiores, se não for o maior, dos direitos reais. Porque reúne em seu bojo o direito de usar, dispor da coisa, e com o poder de reaver a coisa, o imóvel, de quem injustamente o detenha, que eu possua. Essa é a base. Daqueles que propuseram, daqueles que conseguiram, da decisão judicial lá de São José dos Campos, ao determinar que se fizesse essa reintegração. Agora eu vou por uma questão de experiência própria, experiência minha, dentro do meu escritório. Eu já disse que as ações de reintegração muitas vezes me perseguem, eu tenho uma série delas. E há muitos anos atrás, eu fui contratado por uma família dona de inúmeros imóveis aqui de São Paulo, uma ação
para fazer uma ação com referência a uma área de 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados, em São Mateus, aqui, Zona Leste de São Paulo, São Mateus, uma área que fica na estrada de Sapopemba, ali no quilômetro 25 da estrada de Sapopemba, hoje totalmente dentro da cidade de São Paulo. Quando foi nos anos no ano de 1995, olha como demoram as coisas no judiciário. Foi proposta uma ação informando, e os meus clientes me informaram, da invasão de 200 ou 300 pessoas nesta área de 1 milhão de metros quadrados. Eu, imediatamente contratado por eles, entrei com um pedido de reintegração de posse e, naquela oportunidade, vou a Itaquera, Fórum Regional de Itaquera, e consigo a liminar. Naquela oportunidade, 200 terceiras pessoas, foi razoavelmente fácil fazer, foi. Mas, passado algum tempo, em 1996, quase um ano depois, novamente ocupou. A liminar estava, ela não deixou de existir, era só revigorar a liminar, novamente a invasão. A gente vai novamente, procede, faz e faço a desocupação novamente da área. Em 96, de novo, pela terceira vez, a área, muito difícil, uma área de 1 milhão de metros quadrados, família não teria condições de ficar tomando conta, aquilo é uma coisa impressionante, aquilo, rapidamente as invasões vão se dando e não há possibilidade de se assegurar a propriedade, aquele famoso direito de propriedade, porque ela é invadida. Em 97, a coisa já estava maior, já novamente, eu vou tentar pedir para poder revigorar a coisa, certo? Naquela ocasião já existiam umas 400 casas construídas lá, e nós vamos lá pedir revigorar, e o juiz, não concedo a liminar, não revigora a liminar. Esta invasão, diz o juiz no despacho que ele dá, forma uma verdadeira cidade. Bom, naquela ocasião, eu contratado pelo eu falei, espera, como é que aqui o que faço? Entramos com um agravo de instrumento, que em 1999 foi julgado, pelo ilustre desembargador, hoje, aí presidente, acho que da Associação dos Magistrados, que é o doutor Henrique Nelson Calandra. Ele, no agravo de instrumento, ele me dá, proceda a liminar, cumpra-se a liminar. Nesta ocasião, não tinha mais nenhuma condição, porque eu peço para revigorar. Nessa ocasião, a Polícia Militar de São Paulo, a gente se reúne com a Polícia Militar de São Paulo, eles sobrevoam a área, eu várias reuniões fiz com a Polícia Militar acha que não há condições, mas olha, tudo bem, nós vamos fazer um esquema, a tropa de choque vai entrar pelas 5 da manhã por lá, e outro venha para cá, e já a coisa complicava, você precisa contratar, fala para o teu cliente contratar umas 10 máquinas para a gente poder entrar na área. A coisa começou a ficar complicada. Mas nessa ocasião, quando a gente estava preparando tudo isso, aí o Ministério Público do Estado de São Paulo atravessa a ação. Através da Secretaria de Urbanismo, né, que toma conta do solo, do parcelamento e tal, e cria um problema, pede vista do processo, a reintegração é suspensa, e começa toda uma discussão.
Os meus clientes praticamente são chamados, depoimentos um atrás do outro, começam a ser acusados, inclusive, de parcelamento irregular do solo, com possibilidade de processo. A verdade é que seguraram, através, especialmente do Ministério Público, que ele segura, ele notou que alguma coisa trágica poderia acontecer nesta área, com aquela quantidade enorme de pessoas. Vamos falar 1.500 famílias, na ocasião que a gente estava apurando, tinha umas 6.000 pessoas. Casas de alvenaria, já tinham puxado luz, já estavam fazendo uma gambiarra da água da Sabesp, já a água da Sabesp já estava entrando lá, quer dizer, não, e o Ministério Público então me segura, até com ameaça de processo. Bom, no dia 23 de setembro de 2009, para minha grande surpresa, e para a minha colega, a advogada, a doutora Débora Cheche, que também está aqui assistindo, e que acompanha este caso comigo, nós recebemos a notícia que a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente. A primeira coisa, que susto! Ação julgada improcedente? Julgada improcedente. O magistrado, a princípio a gente até se revolta um pouco, né? Imagine, julgado improcedente. Eu estou desde 1999, 10 anos depois. Como é que você fala para o cliente seu? Como é que você vai falar para o seu cliente que aquela ação de uma área de 1 milhão de metros quadrados na zona leste de São Paulo, quanto vale esta área? Olha, foi julgado improcedente. Pô, acabou. Olha trechos dessa sentença. O Estado falhou ao não conseguir reintegrar o autor na posse do imóvel quando imediatamente se requisitou força policial para a concretização da medida. Além do mais, a demora de uma solução nesses autos também corroborou em muito para a perpetuação de um problema onde não mais pode se conceder a reintegração de posse, sob pena de injustamente afetar milhares de famílias que hoje necessitam do imóvel construído para levar uma vida minimamente digna. O Estado não tem mais o direito de retirá-los do imóvel, eis que se omitiu quando chamado pelo autor. Aí fundamenta com decisões de outros magistrados, não é razoável que para a proteção da posse de uma empresa, é o nosso caso, né? Que esses meus clientes também constituíam uma empresa, e no caso do Pinheirinho, uma empresa também, seja destruído um bairro inteiro, numa verdadeira operação de guerra. Aí tem jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Luiz Gavião de Almeida. Aí começa a entrar alguma coisa que é exatamente o ponto onde eu chego. Eu falei do direito de propriedade e daqui a pouco nós vamos entrar num outro ponto da Constituição Federal. Começa assim, o artigo 182 da Constituição Federal, que trata da política de desenvolvimento urbano, deve ser executado pelo poder público municipal, ordenar e tal. Então tem até a jurisprudência. O direito evolui, situação que particularmente atingiu o direito de propriedade, não é mais possível idealizar a proteção desse direito no interesse exclusivo do particular, pois hoje princípios da função social da propriedade, olha onde eu entrei, princípios da função social da propriedade aguardam proteção mais efetiva. Aonde se lastreia essa sentença que me foi desfavorável? Ela é lastreada na Constituição Federal, no artigo 5º, número 23. Antes eu falava do direito de propriedade, Constituição Federal, artigo 5º, número 22. Agora eu falo Constituição Federal, artigo 5º, número 23. Abaixo.
a propriedade atenderá à sua função social. Artigo 170 da Constituição Federal. Assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: função social da propriedade. E se não bastasse, como a gente falava do direito de propriedade no outro caso, agora nós falamos dos fins sociais da propriedade. O Código Civil também dá cobertura para aquilo que a Constituição proclama. Artigo 128, parágrafo 1º do Código Civil. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. Código Civil. Esse foi exatamente aquilo que ocorreu nesse meu caso. A princípio, assustado, com uma situação complicada, você é contratado para fazer uma reintegração de uma área desse valor, desse tamanho, e não consegue. Quando, para uma surpresa enorme, e aí vocês vão notar que nós vamos começar a fazer uma harmonização desses princípios constitucionais, que é extremamente interessante, que aliás é o Código Civil que harmoniza os princípios. Estou eu chegando no meu escritório e a minha colega que trabalha comigo nesta causa, que é a doutora Débora, entraram com o recurso de apelação. Foi, mas quem? Os esbulhadores, as suas associações, mas quem entrou com recurso de... Para minha grande surpresa, quem ingressa com um recurso de apelação dentro do meu processo é o Ministério Público do Estado de São Paulo, através de um ilustre promotor, que até então era para mim uma pedra no meu sapato, que me chamava depoimento dos meus clientes, que entravou o andamento dessa reintegração de todas as formas. Ele entra com um recurso de apelação. Ele é da Promotoria da Justiça de Habitação e Urbanismo da capital. Ele entra com um recurso de apelação. Mas, meu Deus, o que o Ministério Público vai apelar de uma sentença? Porque é tudo praticamente que ele estava entravando exatamente para conseguir isso, esta sentença. Aí ele acha que a sentença é omissa, no ponto em que deveria ter aplicado o artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Ele passou a advogar para os meus clientes. Passou a advogar para os meus clientes. Ele levantou o problema no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Parágrafo 4º. O proprietário também poderá ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos. Tem um espírito aí assim, meio de uso capião, né? De considerável número de pessoas. Olha esse caso. Olha o caso do Pinheirinho. E estas nela houveram realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e economicamente relevante. Código Civil. Será que no caso do Pinheirinho ninguém leu este? Será que ninguém examinou os aspectos e os fins sociais da propriedade?
Mais ainda, olha aqui o parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará, no caso do parágrafo antecedente, que é aquele que falou que não tem reintegração, não, quando a área é extensa, ocupada por muita gente e que se formou lá uma cidade, certo? Mas vem o parágrafo 5º para dar alguma coisa para o direito de propriedade. Agora, estamos voltando agora a respeitar o direito de propriedade. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença com o título para registro do imóvel em nome dos possuidores. Foi isso exatamente que o ilustre promotor lá do setor de urbanismo aqui do Ministério Público, que ele coloca muito claro aqui, assim, trechos do recurso de apelação do promotor. Os proprietários teriam direito à restituição da posse da área se não estivesse presente as outras previsões legais que permitem a desapropriação judicial, razão pela qual consideramos que o juiz proferiu de forma prematura e incompleta a sentença por não aplicar o artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Ele fechou a questão. Uma pena que esse promotor não estivesse lá em São José dos Campos, ele estava aqui em São Paulo. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo? Trocou esse recurso de apelação, o Tribunal de Justiça acabou, o Tribunal de Justiça ele nega provimento a essa apelação, mas ele dá uma abertura, e que é a abertura que eu acolhi. Isso é uma desapropriação indireta. Isso é uma desapropriação indireta. O que faço eu em defesa da propriedade? Eu entro com uma ação de desapropriação indireta. Contra quem? A Fazenda do Estado, que se levantou várias preliminares, caíram todas, já estou fazendo a perícia da área. Esta ação está correndo na 2ª Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo. Vai indo, estamos fazendo a perícia. Perdeu a propriedade os meus clientes? Mas vai discutir a indenização, vai receber a indenização. Porque isso não foi utilizado lá em São José dos Campos. Porque, na verdade, o que acontece com o Código Civil, com referência aos 2 artigos da Constituição, artigo 5º, número 22, artigo 5º, número 23, o direito de propriedade aqui, embaixo, a propriedade deverá obedecer os seus fins sociais. Vem o Código Civil e harmoniza, dá a harmonização perfeita de 2 artigos da Constituição Federal. Ao reconhecer os fins sociais da propriedade e ao reconhecer o direito da indenização pela desapropriação indireta da área que não se foi possível se recuperar através da reintegração de posse. Eis o Código Civil harmonizando, fazendo a harmonização perfeita de 2 princípios magnos da Constituição Federal, artigo 5º, direito de propriedade, fins sociais da propriedade. Atendeu os 2.
numa única questão. Atende os dois numa única questão. E aí é exatamente aquilo que o doutor Zé Osório fala. Cabe ao advogado, numa questão dessa, pesquisar. Cabe verificar a legislação. Cabe verificar os julgados, porque tem julgados a respeito disso. Cabe estudar alguma coisa que chama-se ciência do direito, e que não foi observado. E é exatamente isso que nós, advogados, devemos fazer. Que me passava até, para mim, despercebido. Talvez eu não analisasse tanto, mas vim analisar depois essa harmonização. Olha o enfoque. Eu pretendo terminar, eu tinha prometido. Essa aqui é a revista do Instituto dos Advogados. E ele fala exatamente, ainda o Pinheirinho, decisão judicial, frase do governador, decisão judicial não se discute, cumpre-se. E ele põe aqui, será verdade? Ponto de interrogação, será verdade? Trechos. O grande e imperdoável erro do Judiciário e do Executivo do Estado foi prestigiar um direito menor do que aqueles que foram atropelados no cumprimento da ordem. Os direitos dos credores da massa falida são meros direitos patrimoniais, com fundamento numa lei também menor, uma lei ordinária, cuja aplicação não pode contrariar preceitos expressos da Constituição Federal. Diz ainda, os fatos e imagens mostram a agressão violenta à dignidade daquelas pessoas que tiveram suas moradias, pertences, até documentos destruídos por ordem na presença da autoridade. Outro princípio constitucional foi afrontado, o da função social da propriedade. É verdade que a Constituição garante o direito de propriedade, mas toda vez que o faz, estabelece a restrição à propriedade, deve cumprir sua função social. Pois bem, a área em questão tornou-se ociosa, ficou abandonada por cerca de 14 anos, ou seja, desde o decreto da falência da Selecta, em 1990, sem cumprir sua função social. É bom lembrar que o princípio constitucional da função social da propriedade obriga não só aos particulares, como também a todos os poderes e seus dirigentes, proibindo que o legislativo, executivo e judiciário atue de forma antissocial nas suas atividades específicas de legislar, administrar e julgar. E ele termina. Tudo isso é dito porque o cidadão comum e o estudante de direito precisam saber que o direito brasileiro não é monolítico. Não é só isso que este lamentável episódio mostrou. Foram julgamentos e execuções francamente contrárias ao rumo em que se desenvolve a legislação, os julgados e a ciência do direito. Muito obrigado.